Pessoal, primeiro livro de Reis, capítulo 2, versículo 2. Primeiro livro de Reis, capítulo 2, versículo 2. Quero compartilhar aqui com os irmãos. Diz assim o texto: Eu vou pelo caminho de toda a terra. Esforça-te, pois, e sê homem. Vou repetir. Eu vou pelo caminho de toda a terra. Esforça-te, pois, e sê homem. Algumas versões falam: esforça-te, pois, e sê valente, né? A minha versão está aqui: esforça-te, pois, e sê homem. Isso aqui é um conselho que Davi estava dando a Salomão, né? E Davi estava já num momento, já no finalzinho da sua vida, né? Ele dá essa ordem, né? Esse ensinamento aqui para Salomão. Vamos orar ao nosso Pai, ver o que Deus vai falar conosco aqui nesse texto. Senhor, meu Deus, mais uma vez agradecemos a Ti pela Tua palavra, que possamos compreender a dimensão, a profundidade. Ó Deus, que esta palavra venha sobre nós como bálsamo, como um cheiro suave de vida às nossas memórias, para que possamos, meu Pai, ressignificar os nossos valores e entender pela Tua palavra aquilo que Tu queres, para que cada um de nós possamos cumprir os nossos propósitos de vida. Nós assim oramos e acreditamos a nossa oração em Ti, em nome do Senhor Jesus. Amém. Queridos, eu não sei se você já teve aquela sensação que quando alguém pede alguma coisa para você e você responde com a cabeça. Sim, né? De imediato, automaticamente você pede uma coisa, a pessoa responde com a cabeça. Mas uma coisa muito interessante é quando você responde algo para Deus. Você não vai responder com a cabeça. Você não vai fazer uma cenazinha com a cabeça. Você tem que responder com o coração. No seu coração. Porque no coração é que vai estar toda a paixão, todo o desejo, toda a vontade, toda a alegria que você possa imaginar, ela vai ter que sair do teu coração. A Bíblia fala assim com todo cuidado, né, de tudo que tu deve guardar, guarde o teu coração. Porque é do coração que procede tudo. É do coração que procede todos os desejos, todos os sonhos, todas as vontades, tudo aquilo que você quer empreender na sua vida, é através do seu coração. E aqui nós temos um texto que o próprio pai diz para o filho: olha lá, caminhe, olhe para frente, não olhe para a esquerda nem para a direita, olhe sempre para frente. Ser homem, ser valente. O que é ser valente em Deus? O que é buscar essa valentia? O que é ser homem em Deus? Eu lembro de uma situação que Davi estava lá ainda jovem, apacentando lá suas ovelhas. Quando Jessé chega para ele, o pai dele chega lá: meu filho, vem cá, eu quero que você leve aqui um queijo, quero que você leve aqui um doce, aqui, eu quero que você leve lá para os seus irmãos que estão lá na frente das fileiras de Israel. Eu quero saber como é que está lá a situação dos seus irmãos. Resumindo, Davi foi para lá. Obedeceu o pai, foi para levar lá o capitão, para trazer um relatório dos seus irmãos que estavam à frente da batalha do povo de Israel. Davi era pastor de ovelhas. Davi era um pastorzinho que estava lá contando conta das suas ovelhas, brincando naquelas montanhas, livrando as suas ovelhas do urso, livrando as suas ovelhas do leão. Davi treinando lá com a sua funda todos os dias lá, mas cuidando das suas ovelhas. E ele foi naquela responsabilidade, responder ao desejo do pai de levar algo e trazer um relatório. Mas quando Davi se depara diante de uma situação que para ele era algo inédito. Eu acredito que Davi nunca tinha passado por uma situação que ele estava vendo diante dos olhos dele. De um lado, do outro lado do vale, havia a fileira dos filisteus. Todo o exército dos filisteus do outro lado, e de um lado toda a fileira do povo de Israel. Mas lá no fundo do vale, havia um outro gigante, mais de 2 metros de altura, forte. O texto vai dizer que 2 homens carregavam a lança, o escudo pesava quase 45 quilos, uma lança, a ponta de uma lança, 7 quilos, você tem uma ideia, 2 homens carregando uma lança, e esse
gigante lá, desafiando as fileiras de Israel, gritando mais de 40 dias, dizendo assim: não tem nenhum homem nesse exército que possa me enfrentar. Durante 40 dias, o inimigo humilhando o povo de Israel. O povo de Israel tinha soldados, tinha homens treinados. Mas quem que estava à frente daquele povo de Israel? Qual era o valente, o homem forte que, aos olhos humanos, poderia estar enfrentando aquele gigante Golias? Era somente o rei Saul. Mas Saul não poderia ir, porque era um rei. Mas diante de todos os seus soldados, os seus generais, os seus capitães, os seus comandantes de 100, os seus centuriões, mas ninguém quis enfrentar aquele gigante, mas durante 40 dias eles foram humilhados. Não tem nenhum homem em Israel que possa me enfrentar. E quando Davi ouviu aquilo, ele olhou para um lado, olhou para o outro e falou assim: vem cá, não tem ninguém aqui que possa fazer isso. Eu vou enfrentá-lo. Quando ele começou a comentar entre as fileiras dos soldados, os soldados começaram a comentar, falaram assim: olha, tem um menino aí, um rapazinho aí, ele disse que quer enfrentar. Agora imagine a armadura de Davi. Como é que era a armadura de Davi? Estava lá com aquela sua roupa do campo, o seu alforjezinho, com certeza estava lá com a sua funda na mão, né? E ele falou assim: eu vou enfrentar. A coragem daquele menino o fez ser apresentado diante do rei. E o rei perguntou para ele: mas você vai enfrentar o gigante? Sim, eu vou enfrentar o gigante. Mas aí o rei pergunta para ele: mas vem cá, qual é a experiência de guerra que você tem? Qual é a tua experiência de lutas, de enfrentamentos com armamentos bélicos? Qual é a tua experiência? Aí Davi olha para ele e fala o seguinte: olha, eu sou pastor de ovelhas. Eu cuido de ovelhas. Já teve situações, seu rei, que a minha ovelha ela foi pega na boca do leão. E o leão estava ali para devorá-la. Eu fui lá e arranquei da boca do leão. Teve outra situação, seu rei, que, olha, o urso veio e pegou a ovelha. Eu fui lá e tirei das garras do urso. Saul observou alguma coisa diferente naquele homem. Era uma valentia de desdobramento que saía de dentro para fora. Não era valentia para se posicionar, para dizer: olha, eu posso, nada disso. Mas era algo que estava sendo contagiante, ao ponto de Saul falou assim: peraí. Coloca aqui minha armadura. Ele tentou colocar a armadura. Ele tentou usar toda aquela indumentária do rei, mas ele não conseguia se mexer, ele não conseguia se mobilizar, se mexer ali. Ele estava: não, isso aqui eu não consigo. O rei tentou colocar a armadura nele. O rei tentou colocar um indumentário, uma proteção, para que ele não fosse ferido lá de lá. Gente, do ponto de vista espiritual, vamos pensar aqui. Quantas vezes as pessoas querem olhar para você, e quer botar uma indumentária e quer dizer assim: ó, você tem que andar dessa maneira. Quer engessar você. Não quer deixar você ser você mesmo. Não quer deixar você ser e atuar como você é. Ou seja, ter a sua própria identidade. Quando Davi disse ao seu filho Salomão: "Sê tu homem, sê tu valente", provavelmente ali Davi, já nos seus últimos dias, ele estava relembrando quando aquele gigante Golias estava gritando lá: "Não tem homem aí não! Não tem homem aí não! Não tem valente que possa me enfrentar!" Muitas vezes a situação fica gritando para nós. Muitas vezes aquela situação que você está enfrentando, aquela crise que você está enfrentando, ela está gritando para você, mas está gritando tão alto para que você venha desistir. Para que você venha a jogar a toalha no chão, para que você venha a se entregar àquela situação, e aquela situação que você está vivendo, ela está gritando para você todos os dias. E Davi trouxe aquilo dentro dele. Ele construiu uma identidade dentro dele. Porque quando ele foi enfrentar o Golias, ele não foi com a indumentária do rei. Ele não foi com espada na mão. Ele não foi com lanças em sua mão. A Bíblia nos fala que ele desceu com a sua funda, desceu com o seu alforje, pegou 5 pedrinhas. 5 pedrinhas. Ele escolheu as 5 pedrinhas. Daquelas 5 pedras, ele pegou uma pedra. E ele foi com a sua funda.
E ele desceu diante daquele vale. Davi, o texto nos fala que ele era uma pessoa de boa aparência. Provavelmente como eu, bonito, naquela época. De boa aparência. De cabelo ruivo. O texto diz isso, que era um homem de boa aparência, cabelo ruivo. Provavelmente ele foi lá. E o gigante deve ter olhado para ele e falou assim, brincadeira, o gigante estava zombando dele. Ele com a pedra na mão, o gigante falando assim, por acaso eu sou algum cachorro que você vem com pedra na mão? Davi olhou para ele e disse, olha, eu venho em nome do Senhor dos Exércitos. E hoje mesmo, olha só o que Davi estava dizendo, o Senhor me dará a tua cabeça nas minhas mãos, e eu darei a tua cabeça aos corvos. Olha lá o que Davi estava dizendo. Como é que Davi ia cortar a cabeça do gigante com uma pedra? Como é que Davi ia derrubar aquele gigante? Mas Davi disse, olha, hoje mesmo o Senhor me dará a tua cabeça. E eu vou expor a tua cabeça a todos aqui de Israel e as fileiras dos filisteus. O que aconteceu? Com uma pedra, Davi derrubou o seu gigante. Davi correu até o gigante, pegou a espada do gigante, do inimigo, cortou a sua cabeça e fez o que ele acabava de ter profetizado naquele dia do vale. Eu pergunto para você, o que você tem profetizado no teu vale? O que você tem dito à tua situação? O que você tem colocado diante dos teus olhos, a tua situação? Você tem falado para ela, olha, a partir de hoje, você não tem mais força para me derrubar. A partir de hoje, situação, você vai ter o nome dela. A tua situação tem nome. Você vai colocar, a partir de hoje, você não vai mais minimizar as minhas forças. Você não vai mais carcomer as minhas energias. Você não vai mais tirar as ideias da minha mente. Você não vai tirar essa força que eu tenho na minha capacidade de poder fazer e eu vou continuar fazendo. Porque não são as situações que vão mudar quem você é. E aqui nós lemos aqui sobre os valentes de Davi, a história dos valentes de Davi, que um dos seus valentes, o primeiro valente, ele com a sua espada, ele derrubou mais de 800 pessoas numa batalha. O segundo valente, ele lutou de tamanha monta, que a mão dele ficou grudada na espada, e Deus deu a honra para ele, a vitória para ele, até ele se cansar. Provavelmente a mão dele estava doendo. A mão ficou grudada na espada. Estava doendo, mas ele não parou. Porque o homem valente pode estar doendo. Para um pouquinho, parou de doer. Continua a batalha. Está doendo, pastor? Parou. Então continua a batalha. Você não pode desistir. Outro dia eu estava ouvindo lendo uma literatura, uma pessoa falou uma coisa muito interessante. Ele falou assim, você sabia que nós temos poucos fracassados? Você sabe o que é o fracassado? O fracassado é aquele que começa, passa todo o processo, chega até o final, né? E vê que o resultado não era aquele resultado que ele esperava e ele se sente fracassado. Eu fracassei porque eu trabalhei, lutei, fui até o final, cheguei lá e nem encontrei o resultado que eu esperava. Aí o cara falou assim, olha, nós não temos muitos fracassados. Nós temos muitos desistentes. Que o cara começa e desiste. Ele não vai até o final. Ele não vai para saber qual é o resultado que ele vai encontrar. Ele para. Há muitos desistentes. Muitas pessoas que desistiram da igreja, desistiram do seu sonho, desistiram das suas missões, desistiram dos seus propósitos, desistiram de realizar algo inovador na sua vida. Quantas pessoas que você conhece que estão desistindo da vida? Eu tenho amigos que tinham tudo para estar aqui conosco, mas desistiu da vida. Ceifaram as suas vidas. Deixaram pessoas, deixaram filhos, deixaram esposas, deixaram maridos. Eu tenho muitos amigos que desistiram. Eles não eram fracassados, eram desistentes, foram desistentes. Porque mesmo que esteja doendo a nossa mão, pego assim a espada, porque cada um de nós temos uma espada a carregar. Cada um de nós temos uma ferramenta no mundo espiritual para nós lutarmos com ela. Por que as pessoas estão desistindo? Pessoas desistem do seu futuro acadêmico, pessoas desistem do seu futuro relacional, congregacional. Tanta gente desistindo. E está indo para onde?
Deus está falando que nós precisamos fazer aquilo que tem que ser feito. E o que a gente tem que aprender? Que nós temos que lutar contra aquelas pessoas que muitas vezes querem diminuir a nossa identidade. Elas querem dizer para você que você tem que ser isso. Ela quer parar você antes de você cair. O diabo é assim, irmãos. Ele quer parar você, ele quer destruir você, ele quer trazer um atalho para você, para que você desista. Sabe por que o inimigo se levanta contra as nossas vidas? Porque todos nós aqui somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Sabe por que o inimigo se levanta contra a minha vida, contra a sua vida? Porque nós somos vencedores. Nós nos levantamos em Cristo Jesus. Nós ressuscitamos em Cristo Jesus. Nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Então, quando a pessoa se opõe para ser uma âncora na nossa vida, é porque o inimigo, ele sabe que no mundo espiritual somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Então, nós não podemos deixar de fazer aquilo que estamos fazendo porque está doendo, né? Deixar o seu trabalho porque está doendo, pastor. Abandonar o seu emprego, está doendo, pastor. Continua. Pastor, eu vou parar de fazer isso porque isso tá me carcomindo muito. Não, continua. Você não pode parar. Você não pode parar. Agora, recentemente, eu fui convidado para fazer um trabalho juntamente com outros psicólogos em Brasília para falar sobre a questão do preparo da aposentadoria. Porque tem muita gente aposentando e depois a média de vida, depois da aposentadoria, 2, 3 anos, o camarada está ou se envolve em droga, ou se suicida, se atola ali nos vícios. Ele não está sabendo lidar com a aposentadoria. E tem muita gente querendo voltar, porque estão aposentando cedo, querendo voltar. E realmente está acontecendo isso. O nosso IBGE está apontando 75 anos aí, a média de vida do brasileiro. E a tendência agora é aumentar. Por que vai aumentar? Por causa da qualidade de vida. Nós temos mais medicamento, nós temos mais condições de ter mais tempo de vida. Nós estamos aqui numa geração que os nossos filhos, bisnetos, os nossos bisnetos, vão chegar a 120, 150 anos. E as pessoas estão aposentando cedo. Aposentar cedo não significa que o sentido da vida acabou. Nada disso. Você tem que dar sentido para a vida. Tem que começar a fazer coisas que te dê sentido para a tua vida. Começar a realizar coisas que você vai sentir bem, vai se levantar para sentir-se bem. Porque a aposentadoria não é ponto final de vida. A aposentadoria não é você dizer assim, sua data de validade vencida, não sirvo mais para nada. Não, você não sabe o que você tem para oferecer para essa sociedade que não tem uma história que você tem na sua memória, na sua vida, que você possa transmitir para outras pessoas. Porque nós estamos vivendo um mundo sem história. Nós estamos vivendo pessoas, estamos vivendo um aqui e agora, que não importa as suas histórias. Mas nós temos histórias para contar. Por isso que Davi tinha uma história para contar. Davi, ele sabia que ele enfrentou o seu gigante do passado. Para que Davi pudesse ensinar o seu filho, ele teve que enfrentar um gigante lá atrás. Ele teve que enfrentar suas crises. Ele teve que enfrentar seus leões, seus ursos. Quantos leões e ursos aqui nós já enfrentamos? O leão financeiro. O urso, muitas vezes, é aquele que domina, aquele que vem tirar alguma coisa sua, de valor afetivo, de valor patrimonial, muitas dores. Todos nós passamos por isso. Hoje de manhã nós estudamos aqui na escola bíblica, nós falamos sobre a questão do caráter. A crise que se instala, e a crise ela vem para moldar o nosso caráter, para dizer quem somos diante de Deus. A crise para nossas vidas é um modelador de caráter, vai revelar aquilo que já somos em Cristo. Se você é uma pessoa boa, tem um bom caráter, você vai manifestar coisas boas na crise. Você vai realizar coisas boas na crise. O contrário, você já sabe. A crise vem, o que você faz? Vai fazer coisas ruins. Então nós não podemos permitir, né,
Então, nós não podemos permitir com que as crises venham parar nossas vidas. Você viu que um dos valentes de Davi, o primeiro matou 800, o segundo lutou até que a espada grudou na sua mão, o terceiro. Davi estava falando, gente, que saudade que eu tenho de tomar aquela água lá nas fontes de Belém. Esse terceiro valente chamou os outros valentes e falou assim, vamos lá buscar essa água para Davi. Ele foi. Sabe aquela pessoa que quando você faz o que é mandado, é obediência. Mas quando você faz o que não te pediram, é adoração. Sabe, tem coisa na nossa vida que está escrito, você tem que fazer. E você vai ter que ser obediente a isso. Mas quando você vai além dessa obediência, se chama adoração. É quando ninguém pede para você. É quando você faz em amor, quando você faz porque algo mexeu você. E Davi soube reconhecer isso. Porque quando os seus valentes voltaram lá de Belém, eles passaram pelas linhas inimigas, Davi falou assim, eu não vou beber essa água. Porque vocês foram no amor. Vocês estão trazendo adoração para mim. E essa adoração não é para mim. Tem que ser para Deus. Eu sei o amor que vocês tiveram comigo, a entrega que vocês fizeram, o sacrifício, vocês colocaram a cabeça de vocês a guilhotina, vocês se entregaram por mim para buscar essa água. Eu não sou digno de tomar essa água. Ele derrama a Deus. Por isso que Davi era um homem segundo o coração de Deus. Apesar de todos os seus defeitos, ele sabia reconhecer o que era obediência e o que era adoração. Ele sabia reconhecer o lugar dele, o lugarzinho dele. Ele poderia ser o rei, ele poderia ser o comandante, ele poderia ser tudo. Mas Deus tinha prioridade na vida dele. Eu não sei quais são os caminhos que daqui para frente nós vamos andar. Mas eu tenho colocado no meu coração, na minha vida, que Deus tem prioridade na minha vida. Tudo aquilo que eu vier a fazer, Deus tem prioridade na minha vida. Deus tem prioridade. Café da manhã, Deus tem prioridade. Tomar uma decisão, Deus tem prioridade. Qual é a prioridade de Deus na minha vida? Se você começar a reconhecer isso na sua vida, você vai ter uma vida longeva. Você vai ter uma vida, olha, abundante diante de Deus. Davi foi um homem segundo o coração de Deus. Davi foi um homem que soube lidar com os seus comandados, com os seus liderados. Davi soube lidar como rei. Por isso que as pessoas amavam Davi. Pela pessoa que ele era. Não é pela posição que ele estava, mas pela pessoa que Davi sempre foi. Porque era um homem segundo o coração de Deus. Então, gente valente, você vai perceber que são pessoas que realizam desejos de outros. São homens valentes, que realizam desejos de outros, que se entregam na causa, que lutam por uma causa. Esses são homens valentes. Eles fazem porque eles amam. Eles fazem porque eles amam. E Deus conhece o coração de cada um na nossa obra, naquilo que estamos fazendo, naquilo que estamos construindo. Deus sonda os nossos corações. E eu fico imaginando aquela mulher lá, a samaritana. Ela teve a oportunidade de dar água para Jesus. Esse homem valente foi buscar água para Davi. A mulher samaritana, ela teve a oportunidade de dar água para Jesus. E Jesus falou assim, olha, se tu soubesse quem te pede água, do teu interior fluiriam rios de água viva. Ela falou, eu quero beber dessa água. Essa água que vai gerar, é a fonte da nossa intimidade com Deus. É a fonte do nosso relacionamento com Deus. Os homens ensinam coisas que muitas vezes podem ser repetidas. Deus deixa as coisas em nossas vidas que você pode multiplicar sobre muitas e muitas outras pessoas. Essa é a ação do Espírito Santo de Deus em nossas vidas. Essa é a ação que Deus está dizendo para nossas vidas. O que é melhor? Você obedecer ou você adorar?
A ação de Deus em nossas vidas, a adoração, ela não precisa do que alguém mande você fazer. É algo espontâneo. Pessoas que adoram são pessoas espontâneas. Pessoas que adoram, elas sabem ajudar quando tem que ajudar. Elas sabem fazer o que tem de fazer. Não importa se vai dar certo ou não, mas ela tem que fazer porque sabe que tem de fazer. Quando você olha no mercado, no ambiente do empreendedorismo atual, as pessoas avaliam as pessoas uma como pessoas reativas e outras como proativas. A reativa, ela só reage, né, diante de uma situação que já aconteceu. A proativa, não. Ela evita situações, traz resultados, faz planejamento, é uma pessoa proativa. Todo mundo busca uma pessoa proativa. Nós temos na Bíblia os obedientes e aqueles os adoradores. Os adoradores fazem o que tem que ser feito. O obediente obedece uma ordem, uma regra, uma norma. Mas os verdadeiros adoradores é que a Bíblia está dizendo assim: o meu Pai busca os verdadeiros adoradores. Aqueles que o adorem em espírito e em verdade. Aqueles que aprendem a fazer o que deve ser feito. Aí termina a pergunta inicial. Tem homens aqui? Quando nós cometemos um erro, mais de uma vez, isso se torna uma escolha. Um erro repetido é uma escolha. Você decidiu escolher. Você decidiu errar. Você decidiu aquilo. Porque você teve a oportunidade. E quando Deus nos chama, é como se, dá um exemplo, se você nasce pobre, né, você não é culpado de ser pobre. Você nasceu pobre. Você não teve uma proposta lá no céu: Irã, você quer nascer rico ou pobre? Você não teve isso. Aí você nasceu pobre. Você não tem culpa de ter nascido pobre. Mas se você morrer pobre, você escolheu. Porque Ele te habilitou. Ele te capacitou. Ele te deu oportunidade. E você escolheu. A escolha está nas nossas mãos. E Deus está falando com você hoje. Deus está chamando você hoje. Para você tomar uma decisão. Por isso que eu termino a pregação perguntando assim: tem homens aqui, homens valentes, que tomam decisões e são verdadeiros adoradores em Cristo Jesus. Amém? Amém. Vamos orar, vamos ficar em pé em nome de Jesus. Senhor meu Deus, Pai querido, mais uma vez agradecemos a Ti pela Tua palavra. Obrigado, Senhor, por essas vidas que estão aqui nos ouvindo, essas pessoas que nos ouvem, Senhor, pelas nossas redes sociais, pelos países, pelo mundo afora. Obrigado, Senhor, por todos eles, pela compreensão, pela palavra, pela dimensão, pelo tratado, Senhor, que o Teu Espírito Santo tem falado aos nossos corações diariamente, Senhor. Pelas palavras que têm sido conduzidas, Senhor, através dos nossos lábios, porque essas palavras não são minhas, Senhor, são Tuas. Essa mensagem não é minha, essa mensagem é Tua, Senhor. E Deus, ó Pai, nós te pedimos agora, em nome de Jesus, tira agora todo o mau pensamento, tudo aquilo, Senhor, que obstrui, Senhor, os nossos olhos, as nossas vidas, a dar os nossos passos certos, a tomar as nossas decisões. Ó Deus, em nome de Jesus, nós te pedimos e já te agradecemos, em nome de Jesus. Amém.